tempo vai passar do mesmo jeito, mas você quer passar fazendo o que você gostaria de fazer ou pensando no que você gostaria de fazer? Covarde! Mulher, pelo amor de Deus, eu não vou conversar o vídeo desse jeito, não. Fui e muitas vezes ainda sou a pessoa que não quer começar por N coisas. Mas depois que eu entendi mais ou menos o processo que acontecia dentro da minha cabeça, eu falei, acho que vale a pena compartilhar com a galera. E aí eu falei, tá, vou criar o vídeo pra Livinha, porque acho que deve ter outras Livinhas querendo ver aí também. Oi, galerinha! Então, como todos os meus vídeos eu gosto de passar por etapas, a gente vai passar por 3 lugares. A tua e a minha cabeça, o nosso destravamento e o nosso medo. Diva, não era pra ser o meu medo, não, Diva, porque você vai aprender aqui que eu também tô passando pela mesma questão que você. Bora, segura na minha mão. Tem gente me assistindo agora que tem todas as ferramentas pra começar. Tem dinheiro, tem a câmera, tem o pai e a mãe que apoiam, tem até a cor de pele que vai facilitar chegar lá, tem o sotaque certo, sabe até falar não sei quantas línguas, mas não vai lá e faz. Porque o bloqueio não tá nas nossas ferramentas, mas sim na voz. E não é na nossa voz que fala, mas uma voz que mora bem aqui. Todo mundo tem alguma voz interna, mas cada um de nós tem um tom que essa voz dá. Entende que o tom, quando eu tô falando aqui com vocês, tá bem amiga, bem próxima, mas se eu falasse, já muda? Então, durante muito tempo, eu falava assim comigo. E eu sei que muitas de nós acabamos tendo esse tipo de voz, não só por causa da família, não só por causa da sociedade, mas porque eu entendo que durante muito tempo foi a forma que a gente encontrou de sobreviver e ter alguma força dentro da gente pra ir pra frente, foi com uma voz assim. Que é uma voz de julgamento, com uma voz que manda, com uma voz grosseira. Mas depois que eu entendi que a gente aprendeu a ter essa voz, como eu falei, por causa da sociedade, por causa de pai, por causa de mãe, por causa de uma professora da alfabetização, você aprendeu que pra você funcionar é por meio do grito, da crítica, da dor. É complicado você fazer alguma coisa se não tiver essa voz te criticando. Porque você aprendeu a ser assim. Eu vim num local de muita sorte, porque foi um local de muito amor. Mas teve uma voz que, na verdade, coitado do meu pai. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, um excelente pai super presente. Alguns de vocês até conhecem ele de alguns vídeos. Mas uma vez ele falou uma coisa assim pra mim: Livinha, você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter que ser a melhor. E aí eu aprendi a criar a minha voz pra eu ter que ser sempre a melhor. Olha o peso disso, Diva. No meu processo de terapia de autoconhecimento, eu comecei a pesquisar como é que eu poderia trocar essa voz, sabe? E aí me deparei com o TikTok, e depois eu me aprofundei mais, tá, gente? Não vou trazer só referência de TikTok, pelo amor de Deus. Existe uma ferramenta que psicólogos de atletas usam, que é como se fosse a reestruturação desses pensamentos, que é trocar um pensamento negativo por um funcional. Percebam que não é trocar um pensamento negativo por um positivo, mas um funcional, porque apesar da gente ter aprendido a funcionar dessa forma, nem sempre vai ser funcional. Por isso que a gente não começa a fazer o que a gente gostaria de fazer. Também fiquei gag. Então, tipo, a Simone Biles, Gabriel Medina, não só precisam cuidar dos bíceps deles, mas também da mente. Ou seja, eles precisam também treinar a própria mente. E por que quando é com a gente diz, não, mulher, isso aí eu resolvo. Não, a vida toda eu fui assim. Deixar aqui algumas referências de livros que me ajudaram a melhorar meu self-talk, porque eu acho que é realmente uma grande mudança de mindset, que talvez não seja esse vídeo do YouTube que vai resolver sua vida. Mas eu acho que é uma conversa, um local pra gente poder começar. Eu queria fazer um grande disclaimer aqui, que a afirmação positiva não é fingir que tá tudo bem. Tipo assim, a tua vida tá uma loucura, tá uma merda, tá uma... Vou usar até palavrão aqui, pra ver se a gente, né, dá um grounding. Você não vai se fingir de maluca e dizer, não, tá tudo mil maravilhas. Mas a forma como você vai olhar para aquilo que vai te ajudar a funcionar. Não é fingir que está tudo bem, mas sim reeducar a sua cabeça pra você começar a ver qual é a forma mais funcional de você começar a mudar a sua realidade. Falando de lei da atração aqui, gente, eu tô falando de que você muda a sua cabeça, você consegue agir de forma diferente. Uma ação, ela perpassa aqui primeiro também. Tem esse processo da elaboração. Elaboração tem ação dentro da palavra. Perdão, gente, foi muito coach agora. Mas é verdade. Então você não vai estar mentindo pra você, mas você vai estar reeducando a sua cabeça. Porque muitas vezes, minha amiga, no que faltou em você não foi a disciplina. Foi só uma forma talvez mais amável de você falar consigo mesma. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho aquela voz. A Lívia tá vendo como não deu certo? A Lívia tá vendo? Olha aí como não dá. Olha, eu odeio essa voz, sério. E quando você troca uma voz que te critica por uma que te acompanha, entenda, não é uma só que te motiva. Eu tô falando de uma voz que te acompanha, que não te critica. Quem te critica? Vai fazer uma compra no mercado pra você? Não. Quem te critica? Vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então quem te critica tem que ir pra onde? Pra puta que... O mundo não vai mudar. Tipo, o Harry Styles não vai aparecer na porta da tua casa pra te dar um beijo.
Mas a forma como você vê o mundo muda e você dá uma de poliana, mas que talvez vai tornar as coisas mais leves pra você começar alguma coisa. Que aí vem uma segunda armadilha, que é o quê? O perfeccionismo. Porque o perfeccionismo vai tentar te segurar. Deixa eu te mostrar. O perfeccionismo, ele vai se vestir de qualidade, mas na real ele é o medo de terno. Pensar aqui no perfeccionismo saudável, que seria um padrão alto, porém com flexibilidade, do mal adaptativo, que é um padrão rígido, autocrítica, medo de errar. E aí, meu amor, é nesse segundo que a procrastinação vai florescer. Eu dei uma pesquisada, né? Encontrei esses pesquisadores aqui. Achei muito interessante que eles mostraram que procrastinar, na verdade, é uma forma da gente se autorregular naquela hora, tá? Porque às vezes a gente tá se afogando em emoções, se afogando no nosso dia a dia, e aí você deixa pra depois porque é uma forma de proteção, de se autorregular. Mas ela alivia a ansiedade agora, porque depois vem aquela ansiedade de tipo, ai, era pra eu ter feito, ai, era pra não sei o que e tal. Então é uma coisa que funciona no agora, mas se você não se organizar pra resolver depois, volta a ansiedade 3 vezes pior. A origem disso, Lívia, gente, são tantas. Pode ter sido na infância que você tinha um pai mais repressor, pode ter sido uma professora mais difícil, pode ter sido sua mãe, pode ter sido uma coisa que você aprendeu numa série, numa novela. Importante a gente, dentro do nosso processo de autoconhecimento, ver de onde veio essa voz. Eu já reconheci de onde é que veio essa voz. Porque eu entendo que quando você reconhece de onde vem, fica mais fácil também de você reeducá-la, sabe? E aí eu vou falar agora um pouco do perfeccionismo na minha vivência de criadora de conteúdo, porque tipo assim, amiga, frase que muita gente fala, mas foi ela que me fez dar um start, que é tipo assim, Livinha, tem muita gente pior do que você postando. Mas essa pessoa foi lá e teve a coragem de fazer e de postar. E ela postou não só um, mas dois, mais três, mais quatro. E hoje em dia, essa pessoa está ganhando muito mais dinheiro do que eu, está tendo mais acessos do que eu. Daqui a pouco ela vai estar o quê? Abraçada no banquinho do Stray Kids. E eu não. Por quê? Porque ela foi lá e começou. Porque toda vez que você vai lá e faz, você também percebe o que você pode melhorar. Você aprende coisas novas que antes você não conhecia. Você se depara com um processo de frustração muitas vezes, mas é por causa desse processo de frustração que gera como se fosse ali uma vontade de você melhorar. E aí você vai... Porque, minha amiga, quem nunca começou, nunca vai começar perfeito. Porque o perfeito, ele só existe após um tempo de maturação. E também lhe questiono, existe algo perfeito? Não. Talvez a bunda do Connor Story em Heated Rivalry, mas ele malha, né? Então ele já fez um treino pela primeira vez. As referências, né? O feito, ele aprende, o perfeito, ele espera pra sempre. Gente, isso aqui não sou eu não, tá? É espiritualidade, às vezes falando por mim, sei lá. Ai, não, agora eu virei coach espiritual, chega. Uma coisa que eu tava conversando com a minha psicóloga, que era muito assim... O que hoje é perfeito? Pra hoje, domingo, 11 horas da manhã, o que hoje eu consigo gravar? Hoje eu consigo entregar isso. Amanhã, talvez melhor, talvez pior, não sei. Mas hoje, o que é possível hoje? Amiga, traga para o hoje, traga para o agora. Porque lá na frente ninguém sabe. Às vezes a gente fica apostando muito no potencial das coisas, no vir a ser, o que pode acontecer. Tá, Lívia, mas e se eu começar e der errado? Ótima pergunta. Vamos pro nosso próximo. Amiga, eu vim do futuro, eu li as cartas e vai dar errado. Porque em tudo que a gente for fazer na nossa vida, nada vai dar 100%. Não existe isso. Nós somos seres vivendo uma experiência humana. O ser humano é falho por natureza. A questão é como nós vamos administrar essa frustração do dar errado. E lhe faço outra pergunta, o que é dar errado? Por exemplo, vou aqui me abrir com vocês, né? Eu terminei um noivado de 7 anos, tá? Uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu não tenho um A de errado pra falar deste caba, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Mas foi graças ao nosso noivado ter dado errado que eu venho conhecendo pessoas incríveis na minha vida que vêm me ensinando muito sobre relacionamento afetivo. Porque também, gente, aqui na internet o pessoal cria essa história que a gente começa dando certo. Ninguém começa dando certo, todo mundo começa dando errado. Penso muito, é tipo beijar na boca. O primeiro beijo que a gente dá na boca é terrível, ninguém sabe beijar. A gente aprende como? Beijando. Nossa, que referência maravilhosa, né, Lívia Ferraz? Mas enfim, vocês... E aí teve uma coisa que eu aprendi também, que errar não é o oposto de dar certo. Errar é o caminho pra dar certo. Uau! Porque toda vida que você começa algo, que você faz algo, que você dá continuidade pra algo, já dizia Olivia Rodrigo, past mistakes are new information. Os erros dos passados são novas informações pra gente vir lá e começar a dar certo também. Mas você me perguntou, e se der errado? Mas e se der certo? Quantas pessoas começaram e deram certo? É engraçado que pra gente a nossa régua é sempre se der errado. Mas e quando é que vai começar a nossa voz, que a gente começou aqui no começo desse vídeo, a pensar, e se der certo? Muito esse insight na minha vida profissional, porque depois que eu olhei e falei assim, cara, se daqui 5 anos eu continuar neste mesmo local, eu vou estar muito infeliz, mas muito infeliz. Assim, ó, não.
A minha felicidade é inegociável. E isso veio porque eu comecei a treinar a minha voz interna falando sobre essa minha felicidade. Que a minha felicidade, ela é inegociável. Eu quero que a sua também seja. Porque, amigo, o tempo vai passar de qualquer jeito. A faculdade de medicina que você sonha em fazer vai passar em 6 anos. Esses 6 anos vão passar. Aquela vontade de criar conteúdo e você tem vergonha. Minha amiga, daqui 1, 2, 3 anos a vontade vai continuar, sabe? Aquela vontade de pintar o cabelo de rosa. Girl, do it! Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Já pensou se você morre, chega lá em cima e aí fala assim, caralho, não deu certo fazer as coisas que eu queria fazer. Que saco! Porque tá, digamos assim, postei um vídeo aqui na internet, errei, tentei a faculdade, não deu certo e tudo. Tá, vai passar. Pelo menos você foi lá e tentou. Recomeça. Eu acho que a gente esquece que nós, seres humanos, temos uma grande dádiva, que é a dádiva de poder sempre recomeçar. Qualquer local da nossa vida. Sempre há oportunidade pra recomeçar. Que bom, obrigado, universo, obrigada, Deus, obrigada, seu Exu Tiriri. Seja lá quem você for, obrigada, porque nós temos a oportunidade de recomeçar. Mas a gente começou o vídeo falando de começar e terminando falando de recomeçar. Mas vamos começar? Então eu queria que eu e vocês fizéssemos um trato essa semana. Vamos começar? É o que a gente gostaria muito. O meu vai estar sendo editado e postar esse vídeo no YouTube. Então eu gostaria também que você escrevesse aí nos comentários o que é que você quer começar. E aí vamos fazer aqui um compromisso, eu e você como amigas. Começar juntas. Só começar. E continuar, Lívia. Aí isso é tópico pro próximo vídeo. Um beijo. Estamos juntas. Tchau.